Então, veja bem, tem um monte de igrejas por aí que falam que as mulheres não podem pregar, né? A igreja do Paulo Júnior, do Augusto Nicodemos, é uma delas, onde eles falam para as pessoas que as pessoas não podem, que as mulheres não podem pregar no evangelho, né? E as mulheres, deixa eu ver a conta, esse é o meu. E que as mulheres não podem fazer nada. É uma igreja, por exemplo, a igreja do Augusto Nicodemos, do Paulo Júnior, é onde eles, assim, eles não aceitam o Espírito Santo de Deus, eles não não são avivados, não têm o poder de Deus, e a coisa deles é só na conversa mesmo, né? É questão de religiosidade, aquela coisa que o homem está atrás só dos rituais e mais nada, né? E eles não só se atentam para isso, mas eles também metem o pau, né? Eles falam mal da gente para todo lado e eles falam, vocês aí do Espírito Santo, né? Agora que eu quero ver, o Covid está aí agora, e vocês aí do Espírito Santo, eu quero ver agora o que Deus vai fazer aí, né? Porque são assim, né? Eles desejam destruir aqueles que são do Espírito Santo. Então, precisa entender, porque esse povo também vai contra as mulheres, eles querem silenciar as mulheres, dizendo que as mulheres não podem pregar no Evangelho, né? E, e nós vamos ver isso, né? Por quê? Porque as mulheres têm os mesmos ministérios, os mesmos dons que os homens. As mulheres não estão impedidas de pregar ou de orar, não estão impedindo nada disso, outra coisa. Do jeito que Deus manifesta no homem, manifesta na mulher também. Entendeu? Por que você tem que entender isso? Para você não tentar diminuir elas, né? Tem igrejas por aí, né? Que tentam fazer isso. Agora, veja bem, se Deus que é Deus, aprova elas, Deus abençoa elas e usa elas, por que você vai querer diminuir isso? Por que você vai querer dizer que mulher não pode fazer nada? Né? Mas tem um versículo na Bíblia que ele é mal interpretado e é que eles usam para poder fazer isso. Né? Eu quero que vocês leiam 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35. Amém? Amém? 1 Coríntios 14, 34 e 35, né? Vamos ler isso aí. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, veja só. Muitas amigas minhas, quando converti, chegavam na igreja, eu abri esse versículo para elas lerem. E tem algumas, era assim, ó, elas tinham algumas reações assim, que era engraçada pra caramba. Teve uma vez que eu olhei para uma amiga minha, ela olhou assim e falou assim, é sério? Então eu tô pecando. Eu tô pecando. Na realidade, não era nada disso. Eu começava a rir, achava muito engraçado, porque isso está escrito na Bíblia, você está vendo aí? Mas você precisa entender, né? Por que Paulo falou isso para a igreja de Corinto, né? Entendeu? Ele falou isso para a igreja de Corinto, falou mais para igreja nenhuma. Então, você tem que entender que ele fala para as mulheres ficar caladas na igreja, né? Ou seja, você quer aprender alguma coisa, pergunta para os maridos. Por que era assim? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer ou não? Não. Ninguém sabe? Quando o Paulo está falando aqui, ó, você tem que entender. Bom, não era que Paulo era judeu, e antigamente, daí para os judeus, aí não podia as mulheres falar, entendeu? Então, muita coisa, eu acho que mesmo quando Paulo
teve a conversão dele, que recebeu Jesus Cristo, ele falava assim, de acordo com a lei, ele era irrepreensível, era tradição, não? Sim, mas veja só. Antigamente era indecente a mulher ficar falando na igreja. E essa igreja de Coríntios, as mulheres eram muito faladeiras, ficavam conversando, atrapalhando os outros. Entendeu? E você pode ver que ele não fala que a mulher não pode pregar, que não pode mandar ela calar a boca. Ó, se vocês ficam tudo quieto aí. Tá? Cala a boca todo mundo aí, para de falar. Né? E se quer perguntar alguma coisa, pergunta para o marido. Se vocês querem interrogar alguma coisa, quer perguntar, pergunta para o marido. Por quê? Porque estava tendo bagunça lá, conversa errada, entendeu? E naquela época era um pouco diferente os costumes. A mulher era indecente ficar conversando no meio dessas coisas assim, entendeu? A própria lei falava isso. Mas, veja o versículo 35 aí, ó, o que fala? Ó, se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ficar conversando, ele não está falando da pregação. Ele não está falando do ensino, da profecia, nada. Ele está falando para a mulher ficar conversando em igreja. Mulher gosta de conversar, não? Você vê que essa tradição não é de agora, né? Essa tradição não é de agora. Você vê que Paulo não fala que é proibido a mulher pregar, é proibido a mulher orar, não fala nada disso. Ele fala que é vergonhoso para a mulher ficar conversando na igreja. Por quê? Ó, ele está falando especificamente, você quer aprender? Pergunta para o seu marido em casa, aí, né? Ele não está fazendo uma proibição. Mulher é proibido pregar na igreja. Mulher é proibido ensinar a Bíblia. Mulher é proibido profetizar. É isso que ele está ensinando? Não, ele está falando de um evento da igreja que acontecia no culto. Um evento específico que acontecia no culto. Então, isso é especificamente para essa igreja. Então, você pegar no versículo 33, leia aí o 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que Deus não é Deus de confusão? Porque ele não fala uma coisa aqui e desfala ali, não é? Deus falou, falou. Deus está, não tem bagunça, tem. Onde Deus está, tem bagunça? Não tem, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Ele está falando especificamente que a falação está arrumando confusão. Pastor, Tá boa vendo? noite, a paz. Paz, quem está falando? É o Bruno. Fala, Bruno. Quer perguntar alguma coisa? Na minha Bíblia aqui, não sei se na de vocês tem, mas o título desse, que começa lá no 26, no versículo 26, está escrito assim: a necessidade de ordem no culto. Aí, ó. Ai, ai. Exatamente isso. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça, e sim de paz. Conservem as mulheres como em todas as igrejas do santo. Conserve as mulheres caladas nas igrejas, porque não é lhe permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei determina. Esteja submissa. Você provavelmente tinha insubmissão. Não é verdade? Quanta mulher passa por cima do marido? Não tem? Nem sabe que está sendo submissa. Deus não abençoa isso. Não é? Deus não abençoa. É verdade, irmão. Vocês estão tudo sumindo. Por que vocês estão tudo sumindo? Porque agora vai ficar eu falando sozinho com um monte de quadradinho aqui. Eu vou pagar o meu também. Aí fica todo mundo pagando aqui, ué. Aí vou ficar todo mundo apagado. Eu estou fazendo uma reunião de liderança. Ninguém quer dar a cara aqui, ué. Essa é coisa esquisita que é essa. Eu vou pagar também. Fica todo mundo apagado. Ao que acabar a reunião, eu falo, o último apaga a luz e sai. Aqui eu apago só nos momentos tensos, viu? Tô com a criança.
Não, irmãos, abre as telas. Vamos olhar um para o outro aqui. Nós estamos fazendo uma reunião de liderança. Se o líder não abre a câmera, imagina o resto. Misericórdia. A gente está fazendo uma reunião de liderança, tem que ter submissão, tem que ter reverência, irmãos. Tem que estar na frente aqui, olhar aqui para receber a palavra de Deus. Não pode estar esculachado, comendo, fazendo outra coisa, dormindo. Então, Deus não abençoa, perde o propósito. Né? Deus olha o coração da gente, não olha... Né? Então, você está aqui, abre as câmeras, vamos olhar todo mundo um para o outro, vamos conversar. Como é que nós vamos ter comunhão? A gente já quase não encontra. Se ninguém olhar para ninguém, e aí como é que vai fazer? A igreja, ela é baseada em comunhão. Atos 2:42, comunhão, oração e partir do pão. Né? A gente tem que ser autêntico. Ó. Eu não entro em reunião e fico com câmera apagada. Eu entro e abro a câmera e olho, não sei quantos caras pedem. Tem algumas reuniões, igual eu já fiz algumas, e igual a Unimed, algumas vezes eles pediam, apague todo mundo das câmeras que está caindo aqui, está muito ruim a internet. Aí, por questão de economia de dados, para não cair, eles pedem para todo mundo apagar e apaga. Mas não, vamos, né? Erguer, irmão, vamos aparecer, vamos olhar para todo mundo, é muito bom isso. Pastor, né? Eu não sei se é só aqui, mas o som está bem baixo aqui para mim. Não sei se todos estão assim também. Acho que o microfone seu, Rodrigo, deve estar fechado aí. Deve estar com o da Paula. Deixa eu trocar aqui, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Fecha o da Paula, abre o teu, Rô. Vou fazer isso. Na realidade, eu vou mutar aqui. É muito ruim fazer um trem que não está escutando nada, peraí. E agora, melhorou? Agora sim, ficou muito bom. Melhorou. Deixa eu ver se não dá microfone, né? Dá. Agora deu. Fazer assim, ó. Estão ouvindo, irmão? Fala para mim ouvir aqui. Sim, pastor, está bom. Glória a Deus. Benção. É isso aí. Melhorou agora, então. Então, vamos lá. Versículo 33. Conservem-se, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Havia confusão, ou seja, as mulheres estavam causando confusão lá. E estava tendo problemas com isso. Estou sem bateria também. Espera só um pouquinho, irmãos. Acabou o seu. Ixi, mas vai ficar nós dois sem bateria. Tá sem bateria aí também? Com 13%. Está todo mundo ruim de bateria aqui. Vamos falando enquanto eles resolvem para a gente. Pega uma extensão ali, ó. Então, veja bem, havia uma confusão. Havia um problema na igreja, do qual induziu Paulo a escrever uma carta dizendo que Deus não era Deus de confusão, e as mulheres tinham que ficar quietas na igreja, porque estavam conversando demais. Né? Provavelmente perguntando e fazendo as coisas. E Paulo falou, ó, Deus não é Deus de confusão, então as mulheres ficam quietas na igreja. Porque não é permitido falar. Se quer perguntar alguma coisa, pergunta para os maridos. Porque não é lhe permitido falar. Então, muitos irmãos, muitos cristãos, pegam esse versículo aqui só e aplica isso. Entendeu? E aí fala para as mulheres, ó, vocês não podem pregar aqui, não podem ensinar, não podem orar, não pode fazer nada. Mulher tem que ficar calada na igreja. Mulher não pode falar nada. E isso não é o que Deus ensina. Não é o que o Senhor ensina. Não é o que Deus deseja. Não é a vontade de Deus. Não foi Deus, não criou a mulher para ser um escravo. Né?
Abre aí. 1 Coríntios 11, 5. 1 Coríntios 11, 5. Já tinha aberto porque a minha Bíblia referenciou com os 5 aqui, tá vendo? Outro problema. Leia aí. Não. Amém. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. E aí? E a outra, O que você entendeu? que ela não podia orar sem, profetizar sem aquele lenço, né? Sem. Mas em contrapartida também mostra que a mulher orava e profetizava. Então ela tinha participação na oração e na profetização. Então, o que Paulo está dizendo? Olha só, outro problema, né? Outra coisa que ninguém entende direito. Então, veja só. Paulo está falando assim, ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, mulher que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que quem ora, ora para si próprio, mas quem profetiza, profetiza para a igreja, não é? De forma que o profeta profetiza para a igreja. Está entendendo? Então, Paulo está falando assim, ó, irmão, toda mulher que ora ou profetiza com véu. Por que ele está falando isso? É outra coisa que nós vamos aprender daqui uns dias. Está sem energia de novo aqui. Outra coisa que nós vamos aprender daqui uns dias. Por que não usar o véu? Estava ligado. Por que eu não uso o véu? É outra coisa. Entendeu? Mas isso eu não vou entrar muito no detalhe, porque tem um estudo só para isso, né? Só para isso. A mulher que não usa... Por que a mulher não usa véu? Hoje em dia mais. Antigamente usava. Hoje não usa mais. Era outra coisa. Então, Paulo está afirmando, ó, a mulher que ora ou a mulher que profetiza, que fica sem véu na cabeça, ela se desonra a si própria. Então, veja que Paulo está dizendo para a igreja, ó, tem mulher aí que profetiza, não é? Tem mulher aí que ora. Coloque o véu. Naquela época, antigamente, só vou dar uma pinceladinha por cima. Naquela época, isso era um costume. Era o sinal de respeito ao marido, o véu na cabeça, né? Tanto que, quando a mulher era pega em adultério, o que eles faziam? Eles rapavam a cabeça dela, né? Rapava. Escrava, o que eles faziam com a escrava? Rapava a cabeça, como sinal de desonra. Entendeu? Quando a mulher não usava véu naquela época, era de costume, às vezes prostituta não usava véu para poder induzir os homens, tudo, entendeu? Mas isso era um costume. Era um costume daquela época, né? Mas você vê que o próprio Paulo dizia, a mulher que profetiza com o véu na cabeça, não desonra o povo, não desonra o marido, era um sinal de honra para o marido, né? Abre aí Atos 21, 9. Atos do quê, Rodrigo? 21, 9. Espera aí que vai acabar minha bateria aqui. Nossa. Atos 21, 9. Ô, Rodrigo, só um minutinho. Eu só não sei se é para mim só aqui, mas na tela principal só está aparecendo na Paula do Diego aqui, não aparece a sua câmera aqui. Não sei se tem alguma coisa para compartilhar aí. Vocês estão me vendo? Ela está fixada, o Rodrigo. Desfixa a Paula. É que só você pode fixar que você é o... Ah, é? A câmera da Paula está fixada?
Vamos fazer então eu. Aí, agora sim. Então, eu vou fazer assim, pronto, mais fácil. Sim. Aí deu certo. Agora tá aparecendo eu para todo mundo? É. Hã? Ah, É que estava muito pequena a tela. Ó, então, abre aí. Quem abriu Atos 21:9? Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Leu 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Tá vendo? 4 filhas ele tinha, 4. E as 4 profetizavam. Tá entendendo? Então, se a mulher não pode falar na igreja, por que então que Deus dava o Espírito para elas profetizarem? Por qual motivo? Será que Deus é Deus de confusão? Que Deus fala aqui, ó, aqui a mulher não pode falar, ali ela pode? Você acha que Deus é assim, irmão? Quem é que dá o Espírito para profetizar? Não é Deus? Então, por que as mulheres profetizavam? A Bíblia diz que o que profetiza, em 1 Coríntios 14, o que profetiza edifica a igreja, né? Quem ora em línguas edifica a si próprio, mas quem profetiza edifica a igreja. Está escrito em 1 Coríntios 14, né? E Paulo fala, olha, busca, então, os melhores dons, mas em especial o profetizar, porque quem tem dom de profecia é maior que quem tem dom de língua, né? Tá entendendo? Então, veja só. Se Deus coloca o Espírito para ela profetizar para a igreja, por que Deus, então? Então, Deus está contradizendo a si próprio? Tá entendendo isso, não? Atos 2, 17 e 18. Vamos ver a profecia do profeta Joel, que foi lida aqui em Atos, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ó, ela continua, né? Mostrarei prodígios em cima do céu, embaixo da terra, tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas olha o que eu falo. Acontecerá que nos últimos dias, o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, homem e mulher, profetizarão. Quem profetiza, profetiza para a igreja. Não existe razão de profecia para si próprio, né? Tá entendendo? A profecia nada mais vem para a edificação da igreja, de outra pessoa, não de você, né? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Paulo manda a gente buscar o dom de profecia, é uma grande bênção, né? Revelação. Deus dá a revelação e fala através da gente para a igreja e mostra as coisas sobrenaturais, segredos ocultos no coração, Deus mostra e as pessoas se convertem, né? Ou seja, Deus não fez diferença entre homem e mulher. Então, não tem por que separar homem de mulher, não tem por que isso, né? A hierarquia da submissão na família, Deus não está mudando. Veja isso, Deus não está mudando a hierarquia familiar, mas Deus está estruturando a sua igreja igualando homem e mulher. Questão de autoridade não tem nada a ver aqui, tá? Entendeu? Você pode estar submisso a uma pastora mulher, não tem nada a ver. Isso é questão de autoridade. Mas não quer dizer que Deus abençoa o homem e não abençoa a mulher. Que Deus dá autoridade para o homem falar e a mulher não pode falar nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero que vocês entendam isso, né? Deus não fez distinção de homem e mulher.
Fez dentro da família. A família, sim. O homem é o cabeça. Na igreja é diferente. É outro tipo de autoridade, né? Então, abra aí em Mateus 28:10. Amém? Olha, Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. aqui Jesus ressuscitou, e a primeira aparição que ele faz. Para quem Jesus aparece? Maria. E para Maria Madalena. E para Maria. E Jesus não falou, ó, vai buscar um homem lá. Chama um homem lá para me falar. Ele não falou nada disso. Ele apareceu para elas e falou o que mais para elas? Vai avisar meus irmãos. Vai avisar meus irmãos. Não mandou avisar. Então, fala, ó, vai avisar eles. Fala para eles, vão para Galiléia que lá que vocês vão me ver. Entendeu? Porque Deus não faz distinção. Então, ó, outra coisa, Esther, capítulo 7, de 1 a 10. Vamos ler lá, Esther. Esther, o quê? 7, de 1 a 10. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai.
que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Veja bem, o rei Assuero, Amã, fez um plano para destruir os judeus todos, né? E quem que Deus usou para libertar o povo, não deixar que o mal acontecesse contra o povo dele, contra os judeus? Esther, né? Deus a fez rainha. E ela rogou pelo povo. E através dela, Deus livrou os judeus. E aquilo que Amã fez para destruir Mordecai, que era o tio dela, e era um homem de Deus, o plano que ele traçou contra Mordecai, aconteceu com ele. Quem morreu na forca foi Amã. E no dia que o rei decretou que era a morte dos judeus, que as pessoas poderiam matar, foi o dia da vingança, porque o próprio rei decretou que seria o dia da vingança dos judeus, que aqueles que tentassem fazer alguma coisa de mal contra eles, podiam matar, que não tem problema nenhum. Foi na época em que os judeus levantaram para destruir os inimigos deles. Então, os judeus destruíram seus inimigos no dia que eles queriam destruir os judeus. Mas quem que Deus usou? A Esther. Abre Juízes 4, do versículo 4 a 17. Juízes 4, o quê? 4 a 17. Vamos ver, Débora e Baraque. Juízes Juízes. 4 a 17? Exatamente. Amém? Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali. E disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. É qual? Até o 16? Até o 17. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, Queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo
que estava com ele, de Arosete, Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arazote Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Então, Porém, veja só. 17 também não? Pode ler. Porém, Pode ler Sísera 17. fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Então, veja só. Quem era Débora? Uma profetisa? A Bruna, minha filha, falou assim para mim: pai, eu não sabia. Ela escutou falar Sísera, não sei o que lá que eu falei. Ela falou assim: Débora. Ela falou: profetiza? Não sabia que tinha profetisa mulher. Eu falei: claro que tinha. Claro que tinha, não era só homem, não. A Bíblia cita mais os homens, igual conta homem, não conta mulher, tem uma série de coisas. Mas, claro que tinha. Débora era a profetisa de Israel, ela guiava o povo. Baraque era rei, era como se fosse o rei. Era o comandante, mas quem Deus governava Israel, no caso aqui, através dela. E ela falou para Baraque: ó, sobe contra o exército de Jabim que você vai vencer, porque Deus te entregou ele. Ele falou: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou, não. Ela falou: eu vou. Claro que eu vou. Mas aí a honra da vitória não será sua, será minha. Né? Porque Deus já falou para ela, e ela falou para ele, que havia entregado o exército na mão de Baraque, mas Baraque quis que ela fosse junto. Por quê? Porque sabia que ela era profetisa, era uma mulher de Deus. Então, veja, naquela época, começo ali, ó, na época dos juízes de Israel, Deus levantou uma profetisa. E não foi só ela, né? Abre em Lucas 2, de 36 a 38. Aí. Mas será que ligou? Olha no cantinho, se tiver um símbolozinho, uma coisinha. Um pretinho? Espera aí, peraí. Ligou. Lucas 2, 36 a 38. De 38. Estavam o pai e a mãe do menino admirados. Não. Lucas 2, 36 a 38. 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tá vendo? Ana, na época de Jesus, era profetisa. Tá vendo? E ela falava a respeito do menino para todo mundo, ou seja, Deus já falava para ela que Jesus estava ali e que ia salvar o povo, tudo, entendeu? E ela era mulher. E ela estava lá no templo orando, jejuando. Rodrigo, pastor, essa Ana é a Ana, mãe de Samuel, não? É outra Ana? Não, a mãe de Samuel é Eucana. Samuel foi o que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, antes de Davi. Não, a Ana que A mãe de Samuel não era Ana? Era. A mãe de Samuel Era? chamava Ana.
E o pai dele é Eucana. Isso. E ela não era profetisa. Na época que Eli era juiz, né? Eli era sumo sacerdote, ele julgava Israel nessa época. Mas era lá atrás. Não, essa aqui é outra. Isso aqui é na época de Jesus Cristo, né? Eu nunca tinha ouvido essa Ana na época Aqui não fala muito a Bíblia sobre ela, mas fala alguma coisinha ou outra aqui no caso, aqui em Lucas 2, fala que ela profetizava a respeito de Jesus. Entendi. Olha lá, ela profetizava a todos que esperavam a redenção de Israel, entendeu? Ou seja, ela estava lá na igreja, ela estava lá no templo orando, jejuando, com 84 anos, já era viúva, né? E ela profetizava do menino, ou seja, Deus já falava para ela, e ela já anunciava para as pessoas. Na Bíblia, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que aconteceu na época de Jesus não foi só o que está escrito aqui. Os milagres que Jesus fez não são só esses que estão relatados. Tem muitos outros milagres. A própria Bíblia diz isso, que se todos os milagres que Jesus fez, todas as coisas surpreendentes que Jesus fez fossem anotadas aqui, não ia ter livro suficiente que coubesse tudo isso, entendeu? Acontecia muita coisa, tinha muita gente de Deus aí, sabe? Aqueles 70 que Jesus enviou, a Bíblia não fala o nome deles. 70 homens de Deus que Jesus mandou, enviou. Lá que está escrito em Mateus 10. É muita gente que Jesus mandou fazendo um monte de coisa. E imagina, 70 homens fazendo milagres, expulsando demônio, fazendo um monte de coisa. Então, muita coisa tem que você não sabe. Por exemplo, quando eles contaram as multidões, a multiplicação do peixe, contou só os homens, mas quantas mulheres não tinha lá? Quantas crianças não tinha lá? Tinha muito. Mas eles não contaram, era costume da época. Tem muita coisa que é costume. Você vê aqui que está falando aqui de Ana, da profetisa Ana. Ele está te dando as coordenadas de Israel, lá dentro de Israel, onde é. Agora, se quer saber onde fica Quedes de Naftali, você tem que pegar o mapa da época de história. A Bíblia deve ter isso, lá tem alguns livros que no final lá tem. Você tem que ir lá na história e ver onde é. Betel, onde era Betel? Né? Onde o anjo feriu a coxa de Jacó. Né? Então, você tem que olhar lá. Onde ficava a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali? Você tem que pegar a Bíblia, porque Deus que falou, ó, aqui, Deus deu as medidas direitinho, que cada filho de Jacó, cada tribo, ia ter, e ele falou, ó, não avança nem para lá e nem para cá, tá? Essas aqui, a sua ali, de acordo com a proporção deles, né? Efraim e Manassés era a menor tribo que tinha, era a menor quantidade de terra que tinha os filhos de José, né? Entendeu? Então, você tem que entender isso, né? Tinha muita coisa aqui que a gente não sabia. Então, você vê que Deus falava através de Débora, né? Então, aquele versículo que fala, em 2 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, né? 33 a 35. Se a mulher quiser perguntar alguma coisa, pergunta para o marido, fique em silêncio, para de fazer uma confusão dentro da igreja. É isso. Mas Paulo nunca falou, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser profetisa. Pô, se Deus põe um espírito de profeta nelas, você quer o quê? Que a gente restringir elas? Olha quantas mulheres abençoadas nós temos no nosso ministério. Né? Quantas mulheres levantadas por Deus. Olha, se Deus quer, Deus levanta, por que a gente vai querer impedir elas de fazer as coisas? O próprio profeta Joel já falou isso, que derramaria do Espírito Santo de forma abundante sobre servos e servas, sobre filhos e filhas. Vocês entenderam? A Bíblia só tem isso aí, ó, da mulher. Do véu, eu vou dar outro estudo para vocês do véu. É curtinho pra caramba, né? Por que a gente não usa véu na igreja? Né? As coisas já caíram, são tradições que já caíram, né? Eu lembro que o apóstolo Jorge Tadeu um dia falou para nós que tinha muito pastor que ia para a África, chegava lá, queria ensinar usos e costumes para as pessoas, pensava que aquele era evangelho, na realidade não era, né? Porque chegava lá, tem país na África que as mulheres não usam blusa, fica com as mamas de fora. As que usam blusa são prostitutas. São tribos assim, né? Daí chegava os pastores lá e queria pôr blusa nas mulheres. Não vão, os homens não vão querer que põe. Por quê? Porque quem põe blusa é prostituta. Então, não vão querer. Então, chegava lá, em vez de dar Jesus, ensinar Jesus, receber a palavra, orar, ter comunhão com Deus, perdoar, amar as pessoas, sabe? Falar a verdade. Em vez de ensinar isso, idolatria, queria ficar preocupado com a roupa que a mulher vai pôr, se está aparecendo a mama, se não está.
se está andando de sapato, se não está, isso é uso e costume, isso não leva ninguém para o céu, não, isso é religiosidade. Cada pessoa tem o seu uso, o seu costume. Veja só, aqui no Brasil, fumar é pecado, né? Não é assim? Você vai para a Suíça ou para a Inglaterra, eu não lembro, os pastores fumam. Eles não bebem café, porque para eles beber café é pecado. Está entendendo? Então, é umas coisas assim, tem muito uso e costume, a gente tem que aprender isso, né? Tem que aprender. Igual mulher. Tradição, é coisa que já ficou lá para trás. Olha, se Deus abençoa, quantas mulheres do nosso ministério não tem abençoado, gente? Eu acho que tem mais pastora do que pastor, não é não? Quem que cuida melhor da igreja? Os homens ou as mulheres? As mulheres? Não é? As mulheres são mais cuidadosas. É uma grande bênção de Deus. Vocês entenderam isso, irmãos? Está resolvida essa questão de mulher, não? Então, se alguém um dia falar para você assim, olha, mulher não pode pregar na igreja, mulher não pode falar, você já tem argumento. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, tinha uma pastora da nossa igreja, era pastor de uma igreja de Buritizal, Flávia? Jericoara. Pastora de Jericoara. Quando ela converteu, ela era bem obesa, mas muito obesa, depressiva, ficava na cama, não saía, sabe? Era assim, coitada. Aí Jesus libertou ela. Aí ela mudou de vida, ficou magrinha, alegre, pregava, a igreja crescendo, uma grande bênção, sabe? Aí o filho dela foi para a igreja do Paulo Júnior, em Franca. E aí, o filho dela morava com ela e fica na cabeça dela falando. Doutrina, 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 mulher não pode, mulher não pode. O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Vou contar a tragédia para vocês. Ela chegou um dia, entregou a igreja, falou, eu não posso mais ser pastora porque eu sou mulher, mulher não pode falar na igreja, mulher não pode pregar, mulher não pode fazer nada na igreja, mulher tem que sentar e ficar calada, não pode nem conversar, baseado nesse versículo aqui, ó. Entendeu? E foi para a igreja do Paulo Júnior. Como é que ela está hoje? Vou contar como é que ela está hoje. Voltou a ter depressão, a ficar obesa e está lá. Passando mal em casa, trancada, tudo do jeito que ela era antes de Jesus entrar no coração dela e transformar a vida dela. Mal pra caramba. Entendeu? Porque mulher não pode falar na igreja. Ela abandonou o ministério que Deus deu para ela. Depois de ter experimentado o poder de Deus, o Espírito Santo, depois de comandar um monte de ovelha, cuidava do monte de ovelha, cheio de unção de Deus. É por isso que a Bíblia fala, quem está de pé, veja que não cai. Você pensa que uma mulher dessa nunca ia cair. Ó, cadê ela? É inacreditável, né? Não é? Gente, inacreditável. Nada aconteceu. Cuidado com o que vocês escutam, viu? Tinha um pastor da nossa igreja também, que gostava de ficar andando na internet, navegando, escutando pregação dos outros. Aí começou a escutar Augusto Nicodemos. Há pouco, Paulo Júnior. O que ele fez? Ele era pastor de uma igreja, quase acabou com a igreja. Pôs julgo em todo mundo. Sabe, acabou com a igreja. Ficava, em vez de pregar a Bíblia, começou a pregar a doutrina. E aí falar para as pessoas que tinha que clamar misericórdia todo dia, toda hora. Ia para a igreja, ficava metade do culto clamando misericórdia. Fundou a igreja, assim. Aí, no fim, ele pediu para sair. E foi para a igreja do Paulo Júnior. Dizendo que o Espírito Santo está lá no céu, que ninguém pode falar do Espírito Santo, que não existe o Espírito Santo aqui na Terra.
escutando Paulo Júnior. Dízimo é pecado, Espírito Santo não pode falar. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta por aí. Mas de vez em quando vocês vão escutar dizer que mulher não pode pregar na igreja. Hoje em dia no Brasil, que esse negócio hoje é tudo fascismo, o que mais que eles falam? Misógino, homofobia. Então ninguém está falando mais. Mas antigamente era muito comum você escutar dizer que mulher não podia pregar na igreja. Era muito comum. Mas tem algumas doutrinas por aí que ainda fala isso. Fala que uma vez salvo, sempre salvo, né? Se você tiver salvo, aí pode prostituir, pode roubar, pode fazer o que quiser, que aí vai para o céu do mesmo jeito que ele foi predestinado para a salvação. Uma besteira sem fim, né? Amém, irmãos? Depois eu vou ensinar sobre o véu também, para vocês entenderem. Porque tem igreja igual a Congregação Cristã, por exemplo, que põe as mulheres tudo a usar véu.